Livro de Números, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 18. Versículo 1. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. No livro de Números, capítulo 31, versículo 16. Eis que estás fora, as que por conselho de Balaão fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o nosso Criador eterno. No caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do nosso Criador, que é o nosso Pai que está no céu. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: os pais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 16. Mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. No livro de Números, capítulo 22, versículo 24. Mas o anjo do Criador pôs-se numa vereda entre as vinhas, e havendo uma ceba de um e de outro lado. Ceba aqui é um muro. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: entretanto, algumas coisas tem contra ti. Por quê? Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os, e comeram das coisas sacrificadas aos ídolos, e se prostituíram. Voltando lá no versículo 2 do capítulo 25 de Número. Pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: entretanto, alguma coisa tem contra ti. Por que tem contra ti? Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comer coisas sacrificadas a ídolo, e se prostituíram. Versículo 15. Assim tem também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos Nicolaítas. Voltando lá no capítulo 25 de Números, versículo 3. Porquanto Israel se juntou a Baal Peor, a ira do nosso Criador, nosso Pai que está no céu, sentado no trono, acendeu-se contra ele. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 29, está escrito assim:
Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17, é escrito assim: não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre as filhas de Israel haverá quem faça. Voltando lá no capítulo 25 de Números, do versículo 4, disse, pois, o nosso Criador, o nosso Pai que está sentado no trono, a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Criador diante do sol, para que a grande ira do Criador, nosso Pai que está no céu, retire de Israel. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: vocês matam cada um seus homens que juntaram a Baal-peor. Baal-peor aqui era um estalta. Versículo 6. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estava chorando à porta da tenda da revelação. Versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança e foi após os israelitas. Entrando na sua tenda, atravessou ambos, aos israelitas e a mulher pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Versículo 9. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Versículo 10. Então disse o nosso Pai que está no céu, Criador, a Moisés. Versículo 11. Finéia, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Versículo 12. Portanto diz, eis que ele dou minha aliança de paz. Versículo 13. Será para ele e para a sua descendência, depois dele, aliança de um sacerdote perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Pai que está no céu, nosso Criador, a expiação pelos filhos de Israel. No livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 13, capítulo 3, capítulo 14, versículo 3, 1 Samuel. Aiaja, filho de Aitube, irmão de Iacabo, filho de Finéia, filho de Eli, sacerdote do Criador, em Siló, trazia uma éfode, e o povo não sabia que Jonatas tinha ido. O versículo 14 do capítulo 25 de Números. O nome do israelita que foi morto com a medianita era Ziri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre Simoemitas. Versículo 15. O nome da mulher medianita morta era Cosbe,
filho de Zur, qual era a cabeça do povo de uma casa paterna em Mediã. Versículo 16. Disse mais o nosso Criador que está no céu a Moisés. Versículo 17. Aflige vós os medianitas e fere-os. Versículo 18 para terminar. Porque eles vós afligiram a vós com a sua cilada, com que vós enganaram, no caso de Peor, no caso de Cosbe, a sua irmã, filho do príncipe de Mediã, a qual foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Este foi o livro de Números, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 18. Que o nosso Pai que está sentado lá no trono no céu, abençoe todos os povos dele aqui na terra, com saúde. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Seja abençoado por ele. Em nome do Filho dele, nosso Salvador. Ilhaus. Assim seja.